So many times you trade your passion for glory. Don't lose your grip. Keep them alive. O costume do mundo em competir entre si através de jogos vem desde antes de Cristo, há mais de 2.500 anos, e devido às Olimpíadas, os esportes puderam ser praticados por uma grande quantidade de pessoas. Com a sua primeira edição, aproximadamente em 776 a.C., na Grécia Antiga. Esse evento acontecia para homenagear os deuses da mitologia grega. Mas infelizmente teve de ser interrompido em 393 d.C. devido à invasão de Roma aos gregos. Contudo, em 1896, na cidade de Atenas, o mundo se alegrou com a notícia de que os Jogos Olímpicos voltariam a acontecer. Desde então, nunca mais paramos e temos evoluído ainda mais, enquanto incluindo todos e todas, sem importar as condições físicas e ou de gênero. Mas após a agitação dos Jogos Olímpicos, o que aprendemos com eles? Quais são os valores que são compartilhados em todos esses anos e como adaptar e aplicar esses conhecimentos no dia a dia? Os valores paralímpicos e olímpicos transmitidos são determinação para sempre melhorar, coragem para enfrentar as incertezas e medos, igualdade para que todos recebam o mesmo tratamento, sem importar a mobilidade e transtornos intelectuais, e também a inspiração, para olhar para algo ou alguém que te impulsione a cumprir uma meta, e além disso, a amizade para ser ouvido e visto. Através do fair play, o jogo limpo, o não uso de estimulantes e com isso a excelência, para que os seus maiores objetivos pessoais e profissionais sejam alcançados. Mas afinal, como praticamos essas ideias no nosso dia a dia? Para isso, decidimos perguntar para a população como eles acreditam que pode implementar esses conceitos em suas rotinas de maneira prática e eficiente. Oi, meu nome é Antônio, sou do primeiro ano D, estou aqui com a professora Ângela de Matemática. Eu queria perguntar para a senhora como a senhora identifica o valor da amizade no seu dia a dia. Oi, Antônio, tudo bem? Amizade no dia a dia, no meu entendimento, é respeito, reciprocidade. É você olhar para a pessoa com empatia, se colocar no lugar do outro. Amigo é aquele que você leva para sua casa, que você tem um convívio além do convívio que você tem com um colega, por exemplo, no ambiente de trabalho. No dia a dia você conversa com várias pessoas, mas são poucas pessoas que você realmente leva para sua casa, para o seu convívio diário. Eu estou aqui com o tio Carlos agora, Carlos Alberto, e eu queria perguntar para o senhor de que forma o respeito ele influencia suas relações pessoais e esportivas. Eu acho que o respeito ele precisa ter para você poder ter um bom relacionamento com a pessoa, tanto na parte acadêmica quanto na parte de esporte. Porque quando você respeita o outro, eu acho que flui mais tranquilo, né? Agora eu estou aqui com o professor Fábio de empreendedorismo e eu queria perguntar para o senhor, para você, o que significa buscar excelência em suas atividades cotidianas? Eu entendo que excelência é você fazer o melhor que você consegue, com as ferramentas que você tem, buscando ainda assim melhorar essas ferramentas com o passar do tempo. Através de iniciativas como o programa de TV Bora o Pódio é Nosso, idealizado pelos Estúdios Globo, a apresentadora Paola Antonini busca atletas paralímpicos mirins e com isso demonstra para as crianças que o esporte e qualquer outra prática são para quem quiser se experimentar e desenvolver. Assim, dessa forma mais simples, os adultos em volta são informados, novamente, que o preconceito com quem é diferente já não faz sentido e não será aceito. A sociedade avançou e melhorou seus pensamentos e ideias. Agora, mudando um pouco de assunto, dos valores olímpicos e paralímpicos, algo comum contra esses valores é o doping, que é o uso de substâncias estimulantes para um melhor desempenho em competições. Nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, tivemos um recorde de 38,75% dos atletas testados, onde já foram registrados 5 casos confirmados de doping, além de 40 violações detectadas 6 meses antes da competição. Esses dados foram compartilhados no mês de setembro pela Agência Internacional de Testagem, a ITA, responsável por fiscalizar os atletas de competições como Olimpíadas e Paralimpíadas,
Ou seja, são muito recentes e provavelmente após os meses que se passarem, surgirão mais confirmações de casos. Apesar disso, os testes antidoping para detectar esse tipo de substâncias nos atletas só começaram a ser feitos pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 1968, durante os Jogos de Verão e Inverno. Aconteceu nas Paralimpíadas algo que ignora totalmente o fair play, o doping de classificação, que consiste em alguns atletas alegarem serem portadores de deficiência. Eles são alistados nas modalidades, porém possuem condições mecânicas e anatômicas melhores que os outros competidores. O mais vergonhoso episódio de simulação paralímpica aconteceu nos Jogos de Sydney nos anos de 2000. A equipe de basquete masculina para portadores de deficiência mental da Espanha, que estava levando o ouro com facilidade, estava mentindo. Apenas 2 jogadores tinham alguma dificuldade. Os outros fingiram, falsificavam os atestados e os verdadeiros jogadores PCD, portadores de deficiência da equipe, entraram na partida depois dos outros terem jogado boa parte do jogo. Após a descoberta, as autoridades exigiram a devolução das medalhas, mais 160 mil euros oferecidos como subsídio. O presidente da Confederação Espanhola recebeu uma multa de cerca de 5,4 mil euros e, com isso, o Comitê Paralímpico Internacional pôde aperfeiçoar suas ferramentas para identificar fraudes e falta de espírito desportivo. No esporte, alguns atletas fazem uso de substâncias que são estimulantes e auxiliam na velocidade, força, entre outros. Essa atitude é chamada de doping. Existem diferentes tipos de drogas estimulantes, são elas natural e sintética. A natural consiste em cafeína, cocaína e entre outras. Já os sintéticos podem ser anfetamina, efedrina e entre outras. Há alguns anos atrás, se fez conhecido o caso de doping cometido pelos atletas da Confederação Russa em 2016, no Rio de Janeiro. Ocorreu devido ao descontamento do governo russo com os resultados dos Jogos de Inverno em Vancouver, no Canadá. Então, o país decidiu fazer o doping nos atletas de diversas modalidades e esconder isso da Agência Mundial Antidoping, através de manipulações feitas nas urinas dos competidores. A investigação do caso foi iniciada a partir da denúncia do ex-diretor do laboratório antidoping, russo Grigori Rodchenkov. Mas quais são as consequências do doping no corpo e saúde dos atletas que o realizaram? O uso dessas substâncias pode causar no atleta danos aos órgãos, ataques cardíacos, AVCs e insônia, que acarreta problemas psicológicos como a depressão, crise de pânico, ansiedade e burnout, que é o momento em que o organismo não suporta mais o estresse e exaustão física, mental e emocional acumulados. E após o corpo enviar os pequenos sinais, que geralmente são despercebidos, ele deixa de funcionar. O doping pode afetar tanto homens quanto mulheres, mas há algumas diferenças notáveis. Se referindo aos homens em números absolutos, os casos de doping entre atletas masculinos tendem a ser mais frequentes, refletindo o fato de que a maioria das competições esportivas de alto nível tem mais atletas homens. Além disso, esportes tradicionalmente masculinos, como o levantamento de peso e o ciclismo, têm sido mais afetados pelo doping. Embora em menor número, os casos de doping em mulheres também são significativos. Atletas femininas de destaque, como Marion Jones e Maria Sharapova, foram figuras centrais em alguns dos escândalos de doping mais notórios. No entanto, a frequência do uso de substâncias pode variar dependendo do esporte, e os tipos de substâncias usadas podem ser diferentes, com algumas mulheres recorrendo a hormônios como testosterona ou anabolizantes. Devido a acidentes, assim é que o uso de drogas, remédios e estimulantes não são permitidos para que a saúde e segurança do atleta seja preservada. Uma competição, por mais importante que seja, não pode ser maior que o bem-estar do indivíduo. Took my chances. When the day